Bom, pessoal, boa tarde a todos. Novamente eu estou por aqui, Cláudio, do Pânico e Vida, blogspot.com, sempre debatendo, falando, tentando entender essa doença que nos acomete, procurando ver novas nuances, novas formas de enfrentar, novas formas de entender. Como eu prometi no primeiro vídeo, e como tenho prometido também no blog, a minha busca é sempre no sentido de achar algo novo, de interpretar de um outro viés essa doença. Porque o que eu percebo é que nos sites, nos blogs, em tudo que a gente entra, a coisa segue o mesmo padrão. Os sintomas, as dores, né? Idas e vindas a médicos, o diagnóstico é de que é psicológico, que é estresse, que é da mente, né? E que dizem que vai tratar, que precisa do remédio, que precisa da terapia, e fica nisso. E é muito normal, é muito comum a gente ver que muitas pessoas, apesar desses cuidados, né, apesar dessas orientações que recebemos, que são importantes, que são, né, de valia para todos nós, a gente percebe que, apesar disso tudo, centenas de milhares de pessoas ainda continuam acometidos e ainda continuam sofrendo, atreladas a remédios, atreladas a médicos, atreladas a terapias, sem que é uma solução definitiva, uma solução que nos dê mais alento, que nos dê mais tranquilidade, que nos apacente o coração, que nos equilibre, seja apresentada. Então, eu gostaria de convidar a todos, né? Vou falar uma coisa que vai parecer loucura, que vai parecer, falar, esse cara não sarou da síndrome do pânico, coisa nenhuma, ele está maluco, essa proposta que ele está fazendo. Mas eu gostaria de sugerir às pessoas acometidas dessa doença aprofundar mais nas leituras, aprofundar mais nos estudos. Essa é uma doença que a gente não pode ter preconceitos, não pode ficar agarrado a sistemas, a conceitos ultrapassados, e ter a mente aberta para o novo, para estudar, para analisar os prós e os contras, o que está acontecendo ou não. Porque se a gente ficar agarrado a coisas habituais, coisas corriqueiras e que não trazem resultado, eu acredito que seja um momento de um enfrentamento no sentido da gente tentar procurar outras saídas, outras vertentes que dão ou que possam nos ajudar a encontrar o equilíbrio. Uma das vertentes eu reputo que é o estudo, a análise, a autoanálise, né? A gente vai ficar pensando de onde pode vir, a gente fica analisando de onde pode originar isso. Quando você vai no médico, ele fala assim, do psicólogo, do psiquiatra, isso é do psicológico. Mas nós já paramos para pensar o que vem a ser o psicológico? O que é psicológico? O que é o psicológico? Normalmente, essa palavra psicológico, né, quer dizer o quê? Estudo da alma. Psicologia significa estudo da alma. Pode olhar aí, olha no dicionário, olha olha no Google para ver qual o significado da palavra psicologia. Estudo da alma. Então, se a psicologia é o estudo da alma, é na alma que nós temos que olhar.
É na alma que nós temos que estudar, né? O próprio nome já fala. Por que então, se eu vou continuar tratando do corpo, tomando remédio para o corpo, indo a médico para olhar meus órgãos, olhar o meu estado físico, se o meu problema está na alma? Estão conseguindo captar aonde eu estou querendo chegar? Então, seria assim, um engano nosso, um engano de quem nos orienta, ficar insistindo em remédio, ficar insistindo em terapias, né? Se a origem da nossa doença é na alma, é no nosso ser essencial. Isso não estou falando de religião, não estou falando de conceito religioso, nem nomenclatura de religião, não. Estou falando de um fato, né? Se a ciência criou essa nomenclatura, psicologia sendo a doença da alma, algum motivo tem, né? E essa origem vem da Grécia, de coisas antigas, né? De conhecimentos antigos. Então, o que seriam as doenças da alma, então? Por que esse medo que a gente tem, essa coisa que nos angustia, é uma doença da alma? Por quê? Já se perguntaram isso? Já fizeram esse tipo de indagação? Já fizeram essa auto-pergunta? Se a doença é da alma, é na alma que nós temos que mexer. Mas muito de nós, temendo nos confrontar conosco mesmo, prefere acreditar que seja do corpo e fica nessa busca ensandecida, enlouquecida de doenças para os sintomas que a gente sente. Doenças no corpo. Isso a gente não vai conseguir encontrar, porque se a doença é da alma, como o próprio nome diz, né? Então, é na alma que nós temos que procurar. E vamos pensar, qual seria as doenças da alma? O que causaria desequilíbrio na nossa essência? Partindo daquele princípio que somos imagens e semelhanças de Deus, né? Nós temos a essência de Deus em nós. Se somos alma, a nossa essência está doente. Quando a essência está doente, se somos imagem e semelhança de Deus, é porque nós não estamos seguindo os ensinamentos, né, do nosso Criador. E quando nós fugimos da nossa essência, deixamos de fazer o que está prescrito, o que viemos para fazer, vai gerar algum desconforto, para nos fazer voltar à nossa essência, ao nosso caminho. Que ninguém veio aqui para sofrer. Deus não criou. Não falou, vou criar o Cláudio só para eu sentir síndrome do pânico, sofrer e morrer. Que pai, que Deus seria esse? Deus nos criou perfeitos, para o bem, para ser feliz, para não sofrer. O sofrimento, talvez, eu acredito, e é isso que eu estou tentando colocar aqui, que é uma forma de Deus nos chamar a voltar à nossa essência, ao que nós éramos antes. E eu volto a perguntar, pensem bem, o que seria a doença da alma? As doenças da alma? O que seria sair da essência de Deus? Aí justifica aquele conselho dos terapeutas, da gente fazer aquela viagem interior e buscar, e fica fazendo aquela série de perguntas, deixando que a gente fale horas e horas a fio, para que a gente busque lá no nosso interior as causas dos nossos males, as causas do nosso desequilíbrio. Não é? Não é isso que os terapeutas fazem? Mas, na verdade, essa viagem interior nada mais é do que eles estão falando, você vai lá, pensa lá no seu passado mais remoto, que lá no seu passado remoto você cometeu um erro, você fez alguma coisa errada e que você tem que trazer isso de volta e corrigir, fazer o caminho de volta. Que erro seria esse? Observemos o nosso comportamento. Será que eu tenho sido uma pessoa
cumprindo o que Deus determina dentro das religiões nos ensinam, independente da nomenclatura? Será que eu estou sendo uma pessoa cristã, na verdadeira acepção? Eu não tenho sido orgulhoso, arrogante, né? Se eu não tenho sido uma pessoa avarenta, que dou muito valor às coisas materiais, que eu dou muito valor às coisas passageiras, como que é meu trato com as pessoas, como é que eu convivo em casa, como é que eu trato as pessoas que me cercam, se eu não sou arrogante, se eu não sou impetuoso, se eu não humilho as pessoas. São essas e outras, muitas outras situações que poderiam afetar a nossa alma sem que às vezes a gente estivesse percebendo. E é por isso que a psicologia nos convida a fazer aquela viagem interior. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. É um ato difícil de entender? É polêmico? É. Mas vejamos, se não temos nada no corpo, se tem o nosso problema psicológico, se psicologia é o estudo da alma, precisamos estudar a nossa alma para ver onde que está o erro. E normalmente a alma está desequilibrada quando nós fugimos da nossa essência. O que é fugir da essência? É deixar de cumprir com o nosso próximo, as outras pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. E volto a ficar bem claro, não estou falando de religião. Não quero que o blog e esses vídeos tenham conotação religiosa. Não é isso que eu quero. Mas somos imagem e semelhança de Deus. E quando a gente começa a ficar desequilibrado, é que nós estamos deixando de ser essência. Só deixamos de ser essência quando, né, não fazemos, não cumprimos aquilo que aprendemos nas religiões que nos ensinam. Então, por isso que o remédio não adianta. Por isso que as terapias não adiantam. Porque o remédio não atinge a alma, né? O antidepressivo, esses remédios, os calmantes, eles atingem o corpo, eles nos entorpecem. A gente dorme e volta, o problema continua. Dorme e volta, o problema continua. E vira essa rotina. Enquanto a gente não conseguir mudar alguma coisa em nós, transformar o nosso modo de agir, nosso modo de ser, aí o que acontece? A gente fica preocupado porque a gente não consegue fazer essa mudança. Por quê? Porque a gente prefere acreditar que seja do corpo. A gente não quer acreditar que o problema é psicológico, que é da alma, né? A gente prefere ver entorpecido, enganado, ver na utopia de que o corpo que precisa de tratamento, e a gente arruma uma fuga no remédio, na terapia, no médico. A gente fica buscando coisas irreais. E no fundo, né, a gente sabe, sem perceber, que precisa de mudar em alguma coisa e não tem como, e às vezes não quer, ou às vezes não assume. O orgulho às vezes nos deixa cegos, né? E a gente não admite, não tem condição de admitir que a gente tem um probleminha na alma, esses probleminhas, né? Então, tem até um vídeo de uma moça aí que ela fala, né, que ela só melhorou depois que ela conseguiu fazer as mudanças, né? Que ela era muito arrogante, que ela era muito nervosa, que ela era muito, né, tratava as pessoas. Então, não é só isso, né? E também não estou aqui para ensinar ninguém, e não quero vestir a capa do bonzinho, do certinho, não. Isso eu estou falando em decorrência das análises que eu faço e o que eu vivencio, né? Que eu vivenciei, e que eu sei que eu tenho amadurecido com isso, e a doença me convidou a fazer várias reflexões, e eu estou chegando a essa conclusão, né? Que eu preciso mudar muito em mim para que eu atinja o equilíbrio. Mas não adianta eu ficar tomando remédio, mexendo só no corpo, se o meu interior, a minha alma, a minha essência estiver cheia de defeitos, cheia de calos, cheia de coisas imperfeitas.
Não estou falando que nós temos que ser perfeitos, temos que ser santos, não. Mas é esse o convite que a vida nos faz, né? De ir alterando alguma coisa nossa, em nós, cada um vai saber onde mexer, ou às vezes nem vão mexer porque não tem condição, né? Por isso que demora, essa doença é uma doença de curso longo, porque ela não depende de mexer no corpo, ela depende de mexer na alma. E quando vai tratar-se de mexer na alma, primeiro uns não aceitam, ou segundo uns não entendem, terceiro outros não querem. Então por isso que o curso da doença é longo. Mas eu estou doente tem 20 anos, tem 10 anos, tem 15 anos, tem 5. Vai ficar o resto da vida nisso, porque enquanto não tiver essa capacidade, ou tiver essa humildade de entender que o probleminha é mais interno, não tem nada por fora. E para identificar doença interna, doença que precisa de mudança de comportamento, mudança de entendimento, não é fácil. Aí precisa de uma qualidade que é a humildade. Primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade, entender que a gente fazer aquele autoanálise, e com outras palavras, o que os psicólogos falam, você entrar, fazer aquela introspecção, ir para dentro e descobrir a origem dos seus problemas. Com outras palavras, quer falar o seguinte: ô fulano, você tem uns problemas aí, você olha lá, né, como é que você vive, como é que é a sua vida, tira as coisas que não está dentro do normal de um ser humano, de você, e você melhora. E isso também não é coisa que vai mudar assim no estalar de dedo. Isso depende de transformação, e a transformação que a gente tem que fazer em nós é demorada, porque ela vai vir de encontro a muitos anos de caminho, de distorção das coisas, né? Das coisas negativas da alma, que a gente vem adubando e fazendo frequentemente, e vai precisar de um esforço incomensurável, muito grande, para a gente poder ter a humildade de entender que o problema está em nós, lá no interior, que a gente precisa fazer aquela limpeza, tirar aquele lixo de coisas negativas que a gente tem, para poder colocar coisa nova. Então, prestem atenção nisso. O problema é na alma, e na alma só muda com transformação, com alteração de comportamento, com alteração de entendimento, com alteração, né, trocar a coisa negativa que a gente traz pelas coisas positivas. O maior empecilho aí é aceitar e admitir que a gente tem algum defeito na alma. A partir do momento que a gente fala, não, faz aquela autoanálise, aquela viagem que os caras falam, e não, peraí, eu sou um cara meio orgulhoso, né, eu sou um cara muito irritado, eu sou um cara muito nervoso, né, eu trato mal fulano, eu sou assim com minha esposa, eu sou assado com meu marido, né, no meu trabalho eu sou um cara muito arrogante, eu trabalho no atendimento, eu trato mal as pessoas. São esses e outros, isso é só uma ponta do iceberg. Aí cabe cada um fazer uma análise. Isso é uma interpretação minha, né, que eu tenho tirado essas conclusões, porque se fosse no corpo, os cientistas já tinham descoberto. Olha bem, o tanto que está avançada a ciência, o cara já foi à Lua, já foi a Marte, já foi um punhado de coisa, já descobriu cura para uma série de doenças, e para essa doença que eles nem sabem a origem disso, não sei se vocês sabem, até hoje não descobriram a doença, a origem da síndrome do pânico. A maioria dos remédios que dão para a síndrome do pânico é prescrito para depressão. Não criaram um remédio específico para a síndrome do pânico. Tanto é verdade que eles não sabem a origem. Por que não sabem? Porque para a ciência ainda precisa aprender a estudar a alma. Eles não sabem o que é a alma. Eles são mais técnicos, são mais diretos. Eles tratam do corpo. Pronto, chegou do corpo, passou do corpo, eles não conseguem entender. Então, comece pesquisando pelo nome da ciência que estuda os estudos da mente. Psicologia. Quer dizer, estudo da alma. A partir daí, já tira um punhado
de teorias, né, ultrapassadas, porque se passarmos a estudarmos a origem e atacar a origem do nosso problema, vai dar tudo certo. Né? Então, sei que é polêmico, sei que vai deixar um pouco né, confusão na cabeça das pessoas, mas é para isso que eu estou aqui. Eu falei que eu ia ser polêmico, eu ia dar a minha opinião. Isso é opinião minha, gente. Eu não estou puxando isso de ninguém. É a opinião minha e fruto do meu entendimento, do que eu tenho lido, do que eu tenho observado. Não é possível uma doença ficar assim dezenas de anos com a pessoa sem que a ciência descobrisse a origem disso. Já pensaram nisso? O que eles fazem? Dão os remédios, a pessoa toma, passa uns dias, equilibra um pouco, volta daqui uns anos e vai naquela, sem que a origem seja buscada, sem que a origem seja analisada. Eu gostaria de assim, deixar um alerta para nós analisarmos juntos a origem disso, buscarmos juntos. Analisem a alma, sem nenhuma pecha de religiosismo, de preconceitos religiosos. Eu parto do seguinte: essa doença é uma doença da pessoa que não pode ter preconceito, de espécie nenhuma, porque a gente não acredita nisso. Não acredita, você não acredita, mas existe daí. Não acredito nesse trem de alma, morreu, acabou. Não acredito em alma, então tá, não vai acreditar. Mas existe, tá? Tanto é que a ciência, como eu volto a repetir, é a ciência que estuda a alma. Então prestem atenção nisso. Desprovemos desses preconceitos, livremos dessas ideias preconcebidas. Essa doença, a pessoa que tiver preconceitos de todas as ordens, não vai ter dificuldade em lidar com essa doença. Todos os preconceitos têm que ser banidos. É o primeiro passo. Abrir a mente para coisa nova, para coisa diferenciada. Né? Ficar no remedinho, ficar no psicólogo, olha bem o que eu estou falando. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que você toma o remédio te dá uma cura, um equilíbrio temporário. Daqui um tempo, você volta a sentir de novo. Eu, particularmente, não conheço ninguém que fala assim, estou 100% curado. Eu nunca vi. Sempre ele tem aquela coisa de voltar ao médico de 6 meses, ao psiquiatra de 6 meses, de 1 em 1 ano. Que cura é essa? Né? Aquele que anda com Rivotril no bolso, por segurança, que cura é essa? Então não é cura isso, né? Isso é enganação de cura. Por quê? Porque a ciência não conseguiu achar a origem disso ainda. Vão fazendo teste com os remédios, com as terapias, mas não chega no profundo, não chega na essência, não chega na raiz. E a raiz é a alma. Tá? Vamos entender isso, sem preconceito. A partir do momento que nós tirarmos esses conceitos que nos chumba numa posição só, que nos trava numa posição só, e abrirmos a mente para ampliar os conhecimentos, aí sim a gente já está dando o primeiro passo. E não queira, é utopia pensar que essa doença cura de um dia para o outro. É mentira. É mentira. A cura vai estar relacionada à nossa forma de entender, à nossa maneira de lidar. Tá bom? Espero não ter colocado muita minhoca na cabeça das pessoas, mas na verdade a minhoca, nesse sentido, é para fazer a turma pensar, como eu tenho pensado e tenho tirado minhas conclusões. Volto a falar, não quero fazer disso uma bandeira e cada um pensa como quer. Eu estou pensando assim e acho que eu estou no caminho certo. Né? Fazer um raciocínio lógico, pensar com lógica, né? Pensar sem preconceito, né? Analisar as situações. Gente, pense bem, nenhuma doença, um exemplo, uma doença do coração, um câncer, ela não demora tanto assim para ter cura. Né? Eu conheço pessoas que têm síndrome do pânico há 20 anos, há 30 anos, e nunca saiu.
com remédio, com terapia, com tudo. Mas que doença é essa? Por quê? O que me leva a crer? É porque cuida só do corpo. Não cuida da essência, não cuida da alma. Não procura escarafunchar a alma. Tá? Então é isso que eu quero dizer e agradeço pela paciência. E desculpe se eu fui um tanto prolixo e um pouco assim, sem muito jeito de falar, mas infelizmente ou felizmente é justamente para isso que eu estou aqui, para abrir um outro espaço, uma nova linha de raciocínio, de entendimento. Entenda o que quiserem, tirem as conclusões, né? Estamos juntos aí, qualquer coisa, né? Se eu tiver errado, se alguém me fizer entender que eu esteja errado, eu tenho a humildade de levantar e cair, levantar e seguir outro caminho. Mas eu acho que por enquanto, eu não sei não, viu? Eu tenho grande propensão a acreditar que eu estou certo, sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhum pecha de orgulho, de querer ser o bambambam, não. Mas eu acho que vale a pena quem se interessar a estudar, a analisar, ver para o outro viés essa doença. Procurar ao começo do fio da meada. Eu acho que é por aí, viu? Quem tiver interesse, curiosidade, se pegar esse linha de raciocínio, vai chegar em alguma conclusão. Que Jesus nos proteja e nos ampare, hoje e sempre.